eu era músico de noite, da noite em São Paulo, e fazia engenharia, e fui convidado para pertencer, para tocar na orquestra da Gota d'Água. Tinha uma orquestra ao vivo que era formada por músicos aqui de São Paulo. E da conversa com os músicos, né, com essa banda, eram acho que 12 músicos na época, dava para perceber a falta absoluta de locais para esses caras mostrarem os próprios trabalhos de composição. Eu sonhei em ter um espaço onde a gente pudesse trazer essas peças, trazer essa geração nova que estava dispersa. Conheci na época uma pessoa, o Valdir, que estava saindo do emprego, ele era gerente financeiro de uma, se não me engano, de uma indústria de papel famosa e tal. E com as verbas dele de rescisão contratual, ele disse, cara, vamos montar então esse lugar, vamos procurar esse lugar. E nessa coisa do Lira, especificamente, do espaço do Lira, o anúncio num desses classificados dizia que era um lugar de 100 metros quadrados em frente à Praça Benedito Calixto, enfim, era uma coisa assim, muito pequena. E a gente foi visitar meio achando que aquilo não podia ser, sabe, 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados e tal. O fato é que quando a gente chega lá, o lugar não tinha 200, ele tinha 400 metros quadrados. E alugamos, fomos conversar com a mulher, ela nos deu uma carência assim, de 3 meses, porque está tudo quebrado. Eu sei que em 6 meses, né, que é muito mais do que necessitaria se você tivesse dinheiro, o espaço estava pronto. E nesse período começaram a acontecer coisas muito interessantes. Assim, a gente fez uma primeira experiência, eu acho que no 5º mês dessa construção, com o Tarancon para ver se o espaço funcionava. Funcionou maravilhosamente. E logo chegou o Mário Mazetti e disse, pô, a gente pode começar a trabalhar aqui. Então eles deram, digamos, um cronograma para a gente resolver, porque a gente tinha que estrear naquele ano e tal. Fizemos então o Tarancon e logo em seguida eles começaram já, o concomitante, eles começaram a ensaiar o É Fogo Paulista, que era um musical de músicos paulistanos, que era uma alegoria maluca sobre eu acho que a crise do álcool, uma coisa desse tipo, né? O Chico veio trabalhar nessa fase, ele entrou, eu acho que 15, 20 dias antes da estreia, ele era o iluminador oficial do negócio. Trouxe com ele o Plínio, que sempre era um companheiro assim, de nos ajudar a afinar spot, ir para a bilheteria, né? Num primeiro momento. Então o Plínio foi se chegando, ele ia para lá toda noite, aí ele... precisa de ajuda? Eu fico na bilheteria, no outro dia ele ficava na portaria e não saía mais de lá. Aí foi agregando, até que veio a história do Itamar. Aí o Wilson falou, vamos encarar essa, vamos entrar cada um com uma parte e produzir. O Plínio é engenheiro químico, de todos era o que tinha o menor emprego ali, né? Estava sempre... Então ele entrou com uma parte, eu fui lá na minha poupança, limpei ela. E começamos a produzir Itamar e começou o selo de paulistano. E logo em seguida começou a haver uma demanda para os espaços, para os horários que a gente não utilizava o teatro. A primeira apresentação de música que teve lá foi o Voz e Violas. Voz e Violas com Almir Sater, com Paçoca, a própria TT Espínola, Alzira, etc., que eram shows sexta e sábado, meia-noite, que começaram assim, quase que concomitantemente a lotar. E essa lotação começa a trazer um monte de músicos querendo também participar daquela possibilidade de tocar naquele espaço e trazer seus amigos e mostrar seu trabalho. Além do que estava no palco, na plateia tinha muita gente criando coisas. Tinha artista plástico, tinha escritor, tinha desenhista. E aí a gente viveu uma procura, uma demanda de artistas que queriam apresentar seus trabalhos lá dentro, que era bastante intensa. Nesse momento nós saímos para outras 2, e aí o aspecto transgressor, para 3, digamos, outras linhas. Eu montei, junto com o Chico e com o Plínio, a gravadora um pouco antes,
Fernando e você entraram no jornal e você nitidamente deu a cara à linguagem gráfica do Lira Paulistano. Isso completou, de uma certa forma, a nossa cara, a nossa personalidade enquanto produtores. Aí foi mais ou menos na época que o Riba já estava chegando no Lira também, e a gente sempre discutia a coisa de fazer um jornal de roteiros da cidade, porque era muito ruim a coisa que tinha. Eu estou lá, sei lá, a partir da hora que a gente começou a descobrir que São Paulo era muito mais do que a Ilustrada dava, do que o Segundo Caderno do Estadão dava, do que o Jornal da Tarde dava. O Jornal da Tarde tentava dar uma lampida mais próxima da coisa, né? Mas era uma coisa muito elite, completamente elitista. Ou seja, os caras faziam uma coisa oficial, dava espaço, divulgava a coisa oficial que estava rolando na cidade daí, né? E São Paulo era muito mais do que isso, em termos de música, em termos de um monte de coisa. A cidade tinha outra cara que a coisa oficial, os jornalões não davam daí. Quer dizer, aquilo é uma referência que tem uma importância, eu acho que dentro da linguagem da imprensa brasileira, notável. Então a gente era ousado, sim, tinha essa ousadia, entendeu? A gente não imitava ninguém, nós encontrávamos a nossa própria fórmula. Né? Não é porque eventualmente tal artista era taxado de tal coisa que a gente vetava esse cara. Qualquer artista podia tocar no Lira. Tinha uma regra básica que era garantir a nossa manutenção, básica. E quando ele levava muito público, ele tirava isso com facilidade, o que fazia com que ele mantivesse uma temporada. E essa temporada, quando batia no boca a boca, virava uma coisa mágica. Ele chegava no Lira e ele encontrava um iluminador que ia afinar a luz para ele durante o ensaio. Ele encontrava um operador de som que estava durante o ensaio e ia estar durante o espetáculo. Ele tinha toda a infraestrutura de bilheteria, de receber as entradas. E tinha um departamento de divulgação. O Fernandão fazia a divulgação desse artista, desse evento. E se ele precisasse de material gráfico também, o Lira tinha uma gráfica que podia imprimir suas filipetas, seus cartazes. No nosso pequeno teatro, né, que é aquele pequeno espaço, tinha uma multiplicidade de trabalhos e de propostas que era maravilhoso. Né? Desde das bailarinas que iam se apresentar lá, Elias Andeato, as peças de teatro, os solistas, né? Mímicos, né? A gente era uma verdadeira trupe maluca na noite, né? A nossa formação, a transgressão. E a terceira coisa é que nós 5 tínhamos uma harmonia absolutamente fantástica. Nós nos respeitávamos pela habilidade de cada um de nós, né? Eu acho que eu, o Plínio, o Chico, o Gordo e o Fernandão formamos uma equipe de uma forma natural e com a vantagem que cada um dominava uma área. O Gordo tinha sido músico, se tornou um grande produtor musical nesse momento, foi se tornando. O Fernandão era jornalista, uma coisa importante dentro de uma produção, a coisa da divulgação. O Plínio e o Chico eram técnicos, tanto de luz como de som e bons administradores. E eu fazia parte do visual do Lira, que é uma coisa que também é muito importante, a comunicação visual. A junção dessas 5 pessoas, com essas atividades, com esses conhecimentos profissionais, ajudou bastante. Então acho que tem essas três linhas que se juntam nesse momento e formam esse grupo, né, de gente disposta a juntar gente, juntar trabalhos, colocar gente no palco para que o trabalho dessa pessoa seja discutido e amadureça. As novidades, assim, quando chegava um artista que tinha um trabalho relevante ou bonito, a alegria que a gente sentia, porque, pô, na verdade, era uma descoberta, né? E aquilo, naturalmente, 2, 3 dias depois, aquele negócio começava a lotar e o teatro não parava, era gente. Vamos dizer, o público estimado era 250, ia 350. Um dia a gente chegou a vender 400 ingressos. Eu sinto que todos nós
E quando eu digo todos nós, eu digo todas as pessoas que participaram do Lira, todas, absolutamente todas, músicos, técnicos, nós, os sócios, os animadores e tal, nós éramos pessoas em busca de um caminho, né? Parece que a vida estava recomeçando, a vida política, pelo menos brasileira, com certeza estava recomeçando depois da ditadura. Caiu tudo ali. Pelo nosso espírito mesmo de abertura, né? É lógico que se não existissem esses grupos, se não existisse nada, a gente não existia. Mas também se não existisse aquele espaço e essa motivação nossa, que era bem coisa de paixão, né, por um projeto, também não existe, aquela vanguarda não ia ter espaço, não ia, vamos dizer assim, se tornar um movimento. E eu nunca tinha me dado conta desse momento de formação que nós todos estávamos vivendo. Quer dizer, o que nos unia a princípio, e nos unia músicos a todos, quer dizer, primeiro tinha esse cenário de um país saindo de uma ditadura terrível, né? Uma ditadura que tirou a alegria do país, né? Então todo mundo, de uma certa forma, independente de geração, até as pessoas mais velhas, ainda estavam desnorteadas, quer dizer, não existia... e nós, na idade digamos, de decisões profissionais, etc. Então, eu escutando o Chico falar, eu me dei conta de que a possibilidade de catalisação que o Lira ofereceu foi uma possibilidade de catalisação, inclusive profissional, da gente conseguir olhar rumos profissionais para nós mesmos. Era desde a formação do técnico ali na mesa de luz, até a formação do violonista, até o jornalista que frequentava, enfim, ele teve esse poder de ser um catalisador dessa necessidade digamos, de encaminhamento das nossas vidas. Eu ainda defendo com muita clareza que a importância desses pequenos polos é fundamental. Quer dizer, isso, mal comparando, é quase uma universidade para todos nós. Formou todos nós na vida inteira, formou uma série de músicos, multiplicou uma série de trabalhos. Essa inovação, na verdade, que o Lira representa, é a inovação de dar espaço para aquilo que não tinha espaço antes. E muitas dessas coisas amadureceram a partir de lá. A grande função desse documentário, Riba, é essa experiência e multiplicar essa experiência. Porque nesse momento eu acho que é muito difícil eu me confundir. Eu acho que só existe, de fato, e só pode existir, de fato, uma coisa artística intensa se houverem esses laboratórios de experimentação como era o Lira. O Plínio, que era um dos sócios do Lira, ele gostava de fazer iluminação, então ele passou a ser também, além de sócio do Lira, ele passou a ser um dos integrantes do Rumo. O Plínio Chaves. Bom, o Plínio nós conhecemos no próprio Lira, né? Não conhecíamos antes. É uma das pessoas que eu até já comentei isso várias vezes, ele ficou muito próximo da gente depois. Eu nunca vi uma pessoa fruir tanto arte, de maneira geral, e música em particular, e a parte visual. Ele era iluminador também, ele adorava fazer a encenação mais bonita possível para cada show que ele trabalhava e tal. Ele era uma figura que unia a racionalidade, porque a formação dele é de engenheiro, uma formação matemática muito, muito intensa, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade. É a pessoa que não ouvia nada sem ficar com lágrimas nos olhos, né? Estava sempre no último da emoção com tudo que ele assistia. Por isso que ele funcionava muito bem como iluminador, porque ele se ligava no espetáculo como se o espetáculo fosse dele. Então ele viajava com os artistas e tal. Se vai ganhar, ele tinha a parte dele. Se não ganhasse também ele fazia do mesmo jeito. Quer dizer, então ele é uma figura...
ele era para nós era um símbolo do Lira, porque a figura do Lira que era mais próxima da gente durante todo o tempo foi ele. Ele era do Lira e ao mesmo tempo era nosso iluminador, viajava com a gente, acompanhava a gente tudo quanto era lugar, muito amigo da gente. Tudo para ele era extremamente forte. Mesmo já também no final da vida dele, eu me lembro que eu tinha já saído um disco meu solo, o primeiro, Felicidade. Ele estava doente, mas ele ouviu aquilo com uma atenção tremenda, me ligou, comentou cada faixa. Quer dizer, ele era uma figura que realmente gostava de lidar com o que ele fazia. Tanto que ele acabou lidando com arte o tempo todo, né? A escolha, ele ganhava em outra atividade, numa atividade mais técnica e tal. Lidava muito bem com o computador, eu me lembro que naquela época ninguém lidava com o computador, ele entendia tremendamente aquilo, chegou até a me fazer uns modelos que eu precisava para a tese que eu fiz e tal, ele que bolou lá para mim. Quer dizer, ele também tinha esse lado, mas não era o que ele valorizava. Ele valorizava a participação nos shows dos artistas com tanta sensibilidade quanto os artistas. Então a gente brincava que ele dava a luz para o rumo, né? No sentido do Espírito Santo, assim, né? Muito legal, foi muito companheirão, assim. Era como se fosse um autor, né? Em termos cênicos, daquilo que a música estava tentando representar. O Plínio, eu tenho uma lembrança bem assim afetiva dele também. Ele acompanhou a gente, fazia luz pra gente, é um cara estava lá do lado, fazia muitas coisas também, fotografava, se envolveu de várias formas, assim. E uma coisa que me surpreendia também era a sensibilidade com que ele trabalhava no próprio espaço Lira Paulistana, que dentro daquela limitação, ele colocar tanto brilho num show. Muito querido, Plínio. O Plínio era uma pessoa que a gente queria muito, muito, muito bem, assim. Até a gente fica emocionado quando lembra do Plínio. É isso.